Olá, pessoal. Andréa Verzenhassi chegando aqui para mais um vídeo semanal do nosso canal da gratidão, o Andréa Bem Viver. E hoje eu vou falar de um tema que às vezes a gente foge, né? Que é a disciplina. E por que será que a gente se desorganiza tanto, falta disciplina para dar continuidade nas coisas que nós desejamos? Então vem comigo. Mas antes disso, dá o seu like, compartilha, convide pessoas para o canal. Esse canal ele tem o intuito de espalhar gratidão e todos os temas que são ligados à gratidão. Então, quando eu venho aqui, gravo, coloco algum material, quando eu falo lá no Bem Viver, que são todos os dias, qualquer coisa que eu estou fazendo é para auxiliar este trabalho de espalhar sementes de gratidão. E quando você compartilha, quando você comenta, quando você dá sugestões, quando você participa de alguma forma, você se torna também um semeador de gratidão. Porque cada pessoa, ela não se movimenta por si só, ela não se modifica sozinha, ela acaba modificando o seu entorno. Então, seja muito bem-vindo aqui no canal e desejo que você semeie muita gratidão por aí. E vamos falar então do nosso tema de hoje, a questão da disciplina, para que serve? Esses dias que eu estava estudando, né, gratidão, perdão, estudando constelação familiar sistêmica, porque como muitos já sabem, eu também sou facilitadora de gratidão e de constelação. E aí o que acontece? A gente percebe nessas dinâmicas familiares, a gente percebe lá atrás a nossa criança, que ela age hoje por conta de muita coisa que ela aprendeu lá atrás, da forma de ser, ou que ela não aprendeu, que ela absorveu apenas da convivência com os adultos. E o que acaba acontecendo? A percepção de uma criança, ela é muito diferente da percepção do adulto. Porque quando a gente vai se tornando adulto, tem muitas características que nós perdemos, infelizmente, da criança, mas tem muitas características que nós absorvemos dos adultos que nos cercam e nós também desenvolvemos aqui, né, de acordo com as nossas experiências. E muita coisa foram criadas pela nossa percepção enquanto criança, uma forma que algum adulto falou com a gente, algum professor, ou mesmo uma outra criança, a forma que ela se colocou, e aquilo ficou gravado em nós. Normalmente nós gravamos as percepções do mundo pela nossa emoção. E essa questão da disciplina, da procrastinação, ela tem muito a ver com a nossa criança interior. O que foi que a gente percebeu lá atrás com os nossos tutores, que ficou marcado em nós, que nos estimulavam a fazer desta forma ou fazer exatamente ao contrário do que fazemos ou do que desejamos fazer. Então, tudo tem causas, tem raízes. Tanto que numa constelação, quando alguém vem e fala, olha, eu quero constelar tal tema, eu digo, ok, vamos olhar para isso, mas eu já percebo que não é exatamente aquele tema. Aquilo que está aparecendo aqui é só o que aparece do problema apresentado. Tem muito mais coisa lá atrás, tem muito mais coisa para a gente olhar, para a gente perceber o porquê que hoje a pessoa age de determinada forma. O que causou isso, que hoje é um gatilho que é desencadeado por determinadas situações, emoções, palavras, atitudes. Então, tudo no ser humano é um pouco mais complexo, só que a gente pode simplificar tudo isso. E quando eu falo de disciplina, eu falo de treino. A gente precisa desenvolver os treinos, as habilidades. Tem habilidades que são inatas, nós nascemos com aquilo e pronto. Tem pessoas que têm muito mais facilidade, por exemplo, de aprender uma língua estrangeira. Tem outras que têm que estudar o dobro. E quando você se conhece, você sabe quais são as suas habilidades, que são as suas facilidades. Eu tenho facilidade para quê? Para tal coisa. Então, quando você se conhece, você percebe isso. E a disciplina é algo que nós vamos colocando na nossa vida, no dia a dia, conforme a nossa vontade. Eu quero aprender o inglês, por exemplo, mas eu não tenho disciplina para estudar todo dia sozinha, ou 2 vezes por semana sozinha, sentar na frente aqui do computador e fazer meus estudos só.
Então, se eu sei que eu não tenho esta disciplina de fazer este estudo sozinha, o que que eu vou fazer? Eu vou me matricular num curso com um professor que me acompanhe. Então, eu sei até onde eu posso ir e eu sei até onde eu me barro. E aí, o que que eu faço? Eu aceito essas limitações? É aí que entra a disciplina. Estou falando do meu caso. Eu coloco uma meta, por exemplo, o curso de inglês que eu estou falando para vocês. Eu coloco um objetivo, aprender. Não consigo sozinha. Então, eu vou lá e busco o apoio de um professor, de uma professora, tá? Então, eu vou ver aonde está o meu limite naquilo, aonde eu barro, e eu uso a disciplina ao meu favor. Eu não uso com uma rigidez, porque talvez quando eu era criança, meus pais desejassem muito que eu aprendesse uma língua estrangeira. E aí te matricula numa escola, e aí te obriga a ir naquela escola, você nem gosta do professor, da professora, e você tem que ir porque teus pais estão pagando. Então fica uma coisa muito de imposição e a criança não recebe esse estímulo. Depois que eu cresci, que eu tenho consciência dos meus atos, eu sei que eu percebo. Esses dias mesmo eu perdi uma grande oportunidade de parceria de trabalho com um amigo em inglês. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento suficiente. É muito pequeno o meu conhecimento nesta língua. Aí eu falei, não, peraí, agora me limitou. Quando me limita, limitou o meu trabalho, a minha expansão, eu pensei, eu tenho que vencer isso, eu desejo, eu não tenho o quê. Aí é que está a diferença, para vencer e para se disciplinar. Eu não tenho o que vencer essa indisciplina com uma língua estrangeira. Eu desejo aprender uma nova habilidade, destravar uma nova habilidade, como num jogo, destrava um outro nível. E este nível que eu escolhi é aprender o inglês. Então, eu vou buscar auxílio, porque eu sei que sozinha, por mais que eu me cadastre em cursos online, eu vou olhar aquilo, vou passar do horário, não vou cumprir as horas que eu me prometi. Então, eu estando com o professor, eu sei que eu vou cumprir. A gente precisa aprender a se disciplinar sem rigidez. Quando eu coloco, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que criar uma disciplina de uma rotina de treinos, de uma rotina de estudos, eu tenho que fazer tal coisa. Eu coloco mais peso naquilo que já está difícil. Já está difícil eu estudar, aí eu tenho que estudar. Ué, eu não vou conseguir assimilar aquilo nunca. Então, eu vou transformar aquilo num desejo. Quando chegou a real necessidade de eu aprender, eu vou pensar, então eu desejo aprender para destravar essa habilidade em mim. Eu diferenciei, eu tenho que aprender. Não tenho, porque se eu for conversar com alguém em inglês, se eu for viajar e precisar desta língua, tem pessoas aqui que estão comigo no dia a dia que falam inglês e me ajudam, então acabou, eu estou bem tranquila. Mas quando surge um trabalho em que eu preciso compreender e que eu preciso falar, então eu não tenho mais um intérprete, eu preciso, então eu desejo crescer o conhecimento, crescer o nível. Então, cuidado com essa questão de disciplina e de obrigação. Você não é mais aquela criança que seus pais obrigavam você a fazer isso, aquilo. E se hoje você se coloca ainda no sentido de obrigação, você está como uma criança birrenta, só querendo dar uma resposta aos seus pais, ou seus tutores, seus professores, irmãos mais velhos. Então, a gente age por caminhos tão misteriosos muitas vezes. Então, presta atenção. Hoje você é o adulto da sua relação. É você quem lida com a sua criança. Então, não precisa se sentir obrigado e não precisa obrigar essa criança. Descubra o seu real objetivo. Para que vai me servir aprender isso, fazer aquilo, ir para a academia? Ah, eu não gosto, mas eu vou porque me deixa mais saudável. Esta rotina de treinos traz benefícios para o meu corpo, ok? O corpo estando bem, eu vivo mais e eu vivo bem, com mais qualidade de vida. Então, eu não tenho o quê? Eu desejo ter mais qualidade de vida. Qual é o meu objetivo lá na frente? Presta atenção nisso, né? Porque quando a gente percebe que a gente tem ganhos com isso, não precisa ninguém ficar obrigando, e nem nós mesmos. O nosso adulto obrigando a nossa criança a fazer algo que não gosta, porque você vai desistir no meio do caminho. Família é isso, é incentivar um ao outro, mas nem sempre a gente recebe esse incentivo dentro da nossa família quando somos crianças. Mas hoje somos adultos
E este adulto pode se auto-incentivar sim. Descubra aonde está faltando a sua disciplina e foque no benefício que você vai ter quando você se disciplinar para aquilo. Mas você não tem que, você deseja fazer algo. É muito diferente. Não estamos aqui para ser obrigados a vivenciar uma experiência que não é benéfica. Descubra o benefício, e aí este benefício vai te estimular. Lembra disso. Se tiver alguma pergunta, deixa aqui abaixo. Se quiser participar do canal do Bem Viver, lá no WhatsApp ou no Telegram, tem o link também aqui, logo na descrição do vídeo. E eu te encontro na próxima semana com mais um vídeo do canal Andréa Bem Viver, o canal da gratidão. Um abraço e até lá!